Seja bem-vindo ao Novo Dígito, uma série gratuita que é uma iniciativa da Clint que vai trazer as grandes figuras do mercado de empreendedores digitais para discutir os temas mais atuais e também o futuro do nosso mercado. Bom, hoje eu estou aqui com o nosso convidado, que é o Thales Laray, é o criador da maior comunidade de automação do Brasil, veio do mercado corporativo, fez o lançamento da esposa dele durante 4 anos, faturando mais de 7 dígitos. E ele também começou a entender que nesses lançamentos tinha algumas coisas que não agradavam. Durante esse tempo ele descobriu o poder das automações. Thales, muito obrigado. Te fiz um breve resumo aí da tua carreira, mas por favor, cara, se apresenta para o pessoal. Gente, muito prazer. Meu nome é Thales Laray. Como o Arthur falou, eu vim do mercado corporativo ali, trabalhei mais de 15 anos no mercado corporativo, acredito que até mais, né? Em 2018, eu conheci esse mundo de lançamento, esse mundo digital, e, cara, desde lá eu sou um apaixonado por infoprodutos, pelo mundo digital e principalmente por automações, tá bom? Show de bola. Bom, justamente por esse motivo, o nosso tema aqui hoje vai ser o futuro das automações. Então, cara, eu já queria começar perguntando um pouco, até para a gente se nivelar. Eu sei que, obviamente, muita gente que está assistindo com certeza te conhece, mas se por acaso tem alguém aqui que não está completamente sabendo exatamente, né, cara? Se alguém te perguntasse hoje o que você faz, normalmente o que você responde? Olha, antigamente eu falava, cara, eu trabalho com automações e eu tentava explicar, eu juro, eu tentei explicar durante anos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que era mais fácil, eu falar que eu trabalhava com marketing digital, porque geralmente as pessoas que não estão na área na área digital, elas não entendem o que é automação. Elas acham que é automação residencial. Então, eu tenho duas respostas, né? Para quem não é do digital, eu falo que eu trabalho com marketing digital, e para quem já está no digital, eu falo que eu trabalho com automações, mas não são aquelas automações de e-mail, né? É muito além disso. Eu crio automações que integram qualquer plataforma. Eu costumo brincar que eu crio experiências através de automação. Basicamente isso. Ah, show de bola. Pô, essa definição é muito legal. Experiências através da automação, bem legal. Mas beleza, cara, me conta um pouco então, como é que você começou no digital? Vamos voltar um pouquinho aí nessa história. Eu comentei ali em relação ao lançamento da tua esposa, mas vamos explorar um pouquinho até para entender da onde é que veio primeiro isso e depois como é que tu chegou nas automações. Fechou. Vamos lá. Em 2018, eu resolvi pedir demissão da empresa. Eu trabalhava 6 anos na Odebrecht, na área de tecnologia. Peguei essa grana e viajei com minha esposa para Liverpool. A gente fez um intercâmbio, né, para estudar inglês. E aí, no final do intercâmbio, a gente tinha aquela grana separada e a grana estava acabando. E aí, minha esposa pensou, cara, vamos tirar aquele projeto do papel. A minha esposa, ela é consultora de imagem e estilo, e aí ela tinha uma ideia de criar um curso de consultoria de imagem e estilo, um curso de formação. Então, a gente pegou o último mês, né, praticamente ali que a gente estava em Liverpool, na Inglaterra, e a gente começou a estudar. Minha esposa comprou vários cursos, cursos não, ela comprou vários livros das pessoas que eram referências no mundo sobre consultoria de estilo. Eu comecei a criar toda a parte de tecnologia, né? A parte de área de membros e por aí vai. E aí, foi aí que a gente iniciou nessa área de infoproduto. A gente fez um piloto com o curso da Dani. Cara, deu muito certo, né? A gente ficou um mês quase sem sair de casa. A gente ia de manhã para o inglês, voltava e ficava criando o curso. Quando foi no final de 2018, eu entrei na comunidade Sobral, comecei a colocar tráfego, comecei a estudar um pouco mais. É importante frisar que eu nunca estudei marketing digital. Tudo isso que a gente fez, eu nunca tinha estudado nada, né? Nem sem fazer curso, Érico, nada, nada, nada. E aí, quando foi em 2019, a coisa mudou, né? De 5 pessoas que a gente colocava, por exemplo, no curso dela, começou a ter 20, 30. E aí a gente sabe, vocês principalmente sabem, que quando a gente começa a escalar a nossa operação, novos problemas surgem. A gente tem o famoso problema da escala, né? E aí eu comecei a me sentir um pouco incomodado, porque sempre fui só eu e a Dani fazendo as coisas, eu não conseguia mais ter tempo para fazer nada. Porque eu que entrava em contato com as pessoas todo dia à noite para avisar que, ó, semana que vem a gente vai abrir as vagas para o curso e por aí vai. Foi praticamente em 2019,
foram praticamente 22 turmas ao vivo. A gente tinha 2 turmas por mês. A gente abria uma turma a cada 15 dias. E cada semana tinha aula ao vivo que a minha esposa dava de 4 horas. Era punk. Em 2019 a gente trabalhou muito. E aí o que aconteceu? Eu precisei criar soluções para que tanto eu quanto a minha esposa que nós tivéssemos mais tempo, né? Então, no meu caso, eu comecei a criar automações para eu falar com as pessoas mais rápido, comecei a criar automações no WhatsApp, coisa que ninguém quase falava ali. E no caso da minha esposa, tinha um grande problema que era o seguinte, cara, ela perdia muito tempo corrigindo exercício. E eu lembro que em 2018 a gente estava usando o Google Scholar, eu esqueci o nome da plataforma. É o que é utilizado em sala de aula, acho que é Google Sala de Aula, não sei se você lembra o nome. Para você ver que não usava a área de membros, eu usava o que tinha à minha disposição, né? Eu vejo muita gente na hora de começar a travar do que eu uso. Cara, eu usei o que tinha lá. Eu usei esse Google Sala de Aula, Google Classroom, lembrei. Era o Google Classroom que é utilizado em sala de aula e PayPal. Eu não utilizava gateway de pagamento, nem sabia direito o que era Hotmart, né? E aí, depois disso, só em 2020 que a gente começou a entrar mais no mundo digital, comecei a frequentar eventos e tal. Mas só voltando um pouquinho aqui no caso da minha esposa, ela perdia muito tempo, cara, corrigindo exercícios manualmente. Foi a partir daí que eu comecei a criar automações. Então, lembro que eu criei uma automação que ela pegava todo exercício que era enviado no Google Classroom, abria um chamado no Zendesk e aí a gente contratou a prima dela, inclusive, para corrigir os exercícios. Então ficou uma parada totalmente operacionalizada. Em vez de ter 3 pessoas para corrigir exercício, ficou tão automatizado que a pessoa bastava abrir ali o Zendesk e fechar o chamado. Cada chamado era um exercício resolvido. Então foi bem incrível. Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar bastante por automação, né? E aí voltando agora para 2020, a gente começou a entrar em mentorias e por aí vai, e foi aí que eu conheci o mundo de lançamento. Eu não fazia lançamento, eu jogava tráfego direto para uma página e convertia as pessoas, raiz, né? E aí comecei a me interessar por lançamentos e por aí vai. E aí também comecei a criar várias automações. Quando foi 2021, já depois de ter faturado 7 dígitos e tal, eu não aguentava mais o mundo dos lançamentos, porque era todo mês eu fazia lançamento e todo mês era a mesma coisa. Eu sou uma pessoa criativa. Para mim, me mata ter que fazer a mesma coisa todo dia, né? E aí o que aconteceu? Alguns lançamentos dela começaram a fazer isso aqui, ó, começaram a cair, até que teve um que empatou o tráfego. Eu pensei, ferrou, né? E foi na mesma época que a gente teve uma filha, então minha esposa estava no puerpério, a gente não dormia direito, estava um caos. E aí eu pensei, cara, chegou a hora de eu tirar o meu projeto do papel, né? Foi aí que eu criei a comunidade de automação. Comecei ali com uma única pessoa, inclusive um amigo meu, percebeu essa questão de que eu queria ter esse produto. Ele foi lá e enviou um Pix para mim, né? E falou o seguinte, cara, pronto, eu sou o número 1, agora você se vira para criar essa comunidade de automação. Então começou assim a comunidade de automação, um amigo meu que transferiu um Pix. E aí, desde lá, eu não investia muito tempo ainda nessa comunidade, né? Passaram-se ali uns 7 meses até eu querer investir tempo nisso. Então foi aí que, como eu falei anteriormente, os lançamentos da minha esposa começaram a cair porque eu não aguentava mais fazer isso. Eu tomei uma decisão, conversei com ela, a gente falou o seguinte, olha só, eu vou parar de fazer esse lançamento, porque você acabou de ter filho e tal, para você respirar um pouco. Eu vou agora tentar tomar as rédeas daqui de casa, digamos assim, porque ela era especialista, eu era bastidor. E, cara, eu comecei a jogar toda a minha energia para essa comunidade de automação, né? Então, lá em 2021, de agosto, outubro de 2021, a gente saiu ali de uns 7 pessoas da comunidade para janeiro, mais de 150, sem investir nenhum tráfego, porque eu dava aula em mentoria direto, e aí as coisas iam se espalhando.
Quando foi em fevereiro, eu fiz o primeiro lançamento 100% automatizado, com automação, até para mostrar aquilo que eu fazia, utilizando automação. Primeiro lançamento foi 100% automatizado, cara, foi uma loucura. Foi a primeira vez que eu vi em um lançamento que as pessoas não saíam dos grupos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque eu acho que o assunto era tão novo, ninguém falava de automação ali, para infoproduto, né? Ninguém saía do grupo, eu captei 900 pessoas e fiz um 6 em 7. Eu converti 40% de quem estava ao vivo no Zoom, né? Foi no Zoom. E a partir desse momento eu comecei a fazer lançamento todo mês, até 2 lançamentos às vezes. Teve mês que eu fiz 3 lançamentos. Eu testei de tudo nesse mercado com automação. Testei lançamento de 20 dias, de 15 dias. E olha que loucura, o lançamento que mais me deu ROI foi um lançamento de 7 dias, cara. Você acredita? E aí, basicamente, essa é a minha trajetória. Talvez tenha ficado um pouco longa, mas eu quis colocar um pouco de contexto aqui para vocês. Desde 2018, quando eu decidi sair aqui do Brasil para fazer o intercâmbio, a gente criou o produto com a minha esposa, a gente começou a lançar, os lançamentos começaram a dar ruim, porque eu não aguentava mais fazer aquilo. Iniciei a comunidade de automação, vi que tinha futuro, vi que muita gente se interessava nisso, e hoje nós somos aqui a primeira e maior comunidade de automação do Brasil, graças a Deus. Muito legal. Bom, cara, vou puxar um questionamento aqui que eu acho que já está no momento para a gente conversar, que é o fato de você comenta muito sobre a questão de lançamentos enxutos, lançamentos inteligentes, né? Como é que você enxerga isso e qual que é a Sim. diferença que existe entre o lançamento considerado tradicional, vamos dizer assim, esse que você falou que, cara, era um processo muito moroso e que você não tinha mais muito tesão, assim, de ficar fazendo um atrás do outro, né? Comparado com esse Sim. modelo que você sugere. Na verdade, o que eu vejo muito no mercado, Arthur, é o seguinte: é as pessoas pegarem um modelo de lançamento e seguirem 100% à risca. Quando eu tentei fazer isso, eu percebi que algumas coisas não se adaptavam para o meu negócio, porque, obviamente, cada negócio é único, cada negócio tem algo diferente ali. Então, eu comecei a testar coisas diferentes, né? Quando eu comecei a testar coisas diferentes, as coisas começaram a melhorar para mim. Aí foi aí que eu pensei, cara, eu vou utilizar automações nesse lançamento. Só que se você fala com as pessoas, geralmente elas são assim, né? Não, isso aqui alguém mandou, só vou executar isso daqui. Eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que você deve a fazer o básico do feijão com arroz, que ele vai ser inerente a todo tipo de lançamento, né? Você vai ali aquecer a galera, depois chamar essas pessoas para um evento. Isso daqui é a base, você concorda? Isso daí não vai mudar nunca, né? Você aquece e chama para um evento e pronto. Agora, como isso vai ser feito, tem 1 milhão de possibilidades a serem feitas disso daí. Então, para responder a sua pergunta, né, o que eu considero ali tradicional e mais moderno ali é o seguinte: nos primeiros lançamentos que eu fazia, eu sempre fiz tudo só, né? Cara, era só eu e a minha esposa. Por quê? Automação, né? Sem brincadeira, automação bem feita, você consegue ali economizar ali umas 2 ou 3 pessoas na equipe. Então, por exemplo, só agora, depois de 2 anos que a comunidade de automação que ela nasceu, eu só tinha 2 pessoas na equipe, praticamente, que eram um copy e um tráfego. O resto era geralmente a equipe de suporte. E a gente faturou ali mais de já 2 milhões de reais, né? E só com 2 pessoas na equipe. Por quê? Era tudo 100% automatizado, entendeu? Só que chegou um ponto agora que é impossível crescer. De novo, problema da escala. Então agora eu tenho uma agência que me permite eu ficar mais livre para pensar coisas novas, né? Então, só para resumir aqui essa parte de você ter aqui um lançamento mais moderno, eu considero que é você principalmente pensar um pouquinho fora da caixa, não ficar só ali preso naquela caixinha que te foi dita, entendeu? Existe vida
além dos lançamentos tradicionais. É isso que eu gosto, é isso que eu prego. Eu estou sempre pensando e criando coisas novas para testar em lançamento. Eu testo muito. Toda vez eu testo várias vezes. Ano passado eu fiz mais de 20 lançamentos da comunidade, porque todo lançamento eu testava alguma coisa e aquilo que dava bom, opa, isso aqui deu bom, eu vou manter. Entendeu? Eu acho que se trata disso, se trata de você conhecer o seu produto, de testar o que pode dar certo e por aí vai. Eu acho que, inclusive, entrando um pouquinho nesse assunto, assim, até conversei com outras pessoas que estão participando aqui do Novo Dígito também em relação à questão do amadurecimento do mercado, né? Quando o mercado vai ficando cada vez mais maduro, as pessoas que estão ali consumindo esse conteúdo, elas acabam se encaixando muito mais facilmente dentro de certos perfis. E aí fica muito a cargo de, não necessariamente do expert, né, mas vamos chamar ali desse ecossistema do infoprodutor ali, de identificar como que esse cara realmente ele se identifica, o que que ele gosta, qual que é a forma que ele gosta de ser atendido, o que que ele gosta de consumir e conseguir entregar daquela forma, porque, cara, inevitavelmente você trabalha com um nicho de mercado que ele gosta de XYZ e aí tem um outro cara lá que vende um outro produto que o público dele gosta de ABC. Então você precisa ter essa maleabilidade, né? Isso é uma coisa que até no mercado tradicional a gente está muito acostumado, né? De várias empresas que são do mesmo segmento, mas só porque Sim. elas vendem para públicos diferentes, sei lá, o modelo de atendimento lá mais tradicional ainda assim tem uma grande diferença de um para o outro, né? Eu venho do mercado de tecnologia, por exemplo, prestei serviço de consultoria para várias empresas de tecnologia e, cara, eu sabia muito bem, assim, dava para ver nitidamente que, cara, às vezes empresas que inclusive faziam parte de um segmento, de um nicho de mercado muito, muito parecido, mas ainda assim a entrega deles precisava ser muito diferente, porque, cara, o cliente deles era um pouco diferente e aí, cara, já não dá para fazer a mesma coisa que você está fazendo ali ou copiar a ideia do outro do lado, né? Claro que no mercado tradicional não tem muito esse negócio de ter um modelo, mas que nem é mais comum no mercado de infoprodutos, né, no digital. Mas ainda assim a gente vê que é muito importante ter essas nuances que eu acho que é o que acaba dando, sei lá, o cara acaba possibilitando o próximo degrau, vamos dizer assim. Próximo nível, né? É, É isso aí. eu acho que Perfeito. conseguir chegar nesse próximo nível, porque é muito fácil você conseguir pegar uma receitinha de bolo, você vai executar ela, ela vai te dar o resultado X, né? Mas para você conseguir alavancar um pouco É. mais, você vai precisar ter que botar um pouco a mão ali, estudar, né? A gente aqui dentro, que a Clint tem um histórico muito grande de implementação de inside sales e tudo mais, e cara, a gente sabe, por mais que inside sales é uma estrutura, é um modelo, vamos dizer assim, ele precisa ser customizado para cada realidade de cada empresa que tá usando aquilo ali para si, né, para gerar mais vendas, enfim. Mas bom, cara, Uhum. seguindo aqui a nossa conversa, queria te fazer um questionamento em relação a como é que tu enxerga, agora voltando um pouco à questão das automações, né? Então, como é que tu enxerga que vai ser a utilização das automações num futuro? Pode ser num futuro próximo, sei lá, daqui 5 anos, porque a gente vê que agora, principalmente durante esse ano, não sei, minha percepção, né? Houve um boom muito grande, eu acho que muito disso é culpa sua, na verdade, mas eu enxergo também que as pessoas estão começando a se ligar da importância disso, estão começando a implementar cada vez mais isso dentro das suas operações Sim. e eu acho que isso, obviamente, vai trazer uma série de efeitos aí para os próximos anos. Eu queria saber qual que é a tua opinião, já que tu está 100% imerso dentro dessa realidade. Tá, vamos lá. Em 2018, ninguém falava de automação, né? Inclusive eu nem achava que era possível, talvez, ter um produto disso, né? Em 2021, quando eu criei a comunidade, ninguém falava de automação. Não era mainstream, mas eu já imaginava o seguinte, cara, em 2 anos, a automação com certeza vai entrar no mainstream e todo mundo vai utilizar. Não deu outra. A pula de 2021 para 2023 foram 2 anos aí, né, dando palestra, falando em mentoria para tentar elevar o nível de consciência das pessoas com relação à automação. Agora pula para 2023, né? Cara, a automação hoje virou mainstream. Quem já não utiliza automação hoje, no presente, caramba, você está deixando muita coisa aí de fazer, né? Por exemplo, com automação, a gente consegue geralmente, né, baixar o custo por lead, porque a gente não tira o cara da plataforma. Eu estou falando só um dos itens para não me estender muito, né? Então, quando você vê ali grandes play utilizando automação, eu penso, caramba, entrou no mainstream.
a Érico Rocha utilizando automação, utilizando ManyChat, né? Wendel Carvalho utilizando a técnica do ingresso personalizado para aumentar engajamento. Fulano de tal utilizando automação para isso, e por aí vai. E aí, com relação ao futuro, Arthur, eu penso muito o seguinte, né? A gente está no ano também da inteligência artificial. Então, a gente, no meu ponto de vista, eu pensava o seguinte, cara, esse vai ser um ano de automação. Aí veio a inteligência artificial e muda tudo, né, velho? E aí, eu comecei a testar a inteligência artificial, cheguei à conclusão que é o seguinte: 2023 vai ser o ano da automação e da inteligência artificial. Por quê? Quando a gente consegue plugar uma coisa na outra, é nitroglicerina pura. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo testes aqui de automação de atendimento, de suporte nível 1, né? Então, em um lado, a gente tem a inteligência artificial, um chat GPT, um OpenAI da vida. Ele sozinho, você vai utilizar ali, tipo, para copy, para criar textos, não sei. Agora, quando a gente pluga uma automação e eu treino essa inteligência artificial, ela pode atuar como meu suporte da minha comunidade ou do seu curso. Então, só com isso, cara, imagina que se eu quiser escalar o meu produto, sair de 2.000 pessoas para 10, 20, 30 mil, o meu suporte ele vai aumentar consideravelmente. Você concorda? E com isso, imagina eu ter um exército de robôs treinados com inteligência artificial que é alimentado pelas FAQs das ferramentas, as FAQs de ManyChat, né? Todo o FAQ da ferramenta Clint, por exemplo. Então, lá na comunidade, o que eu faço? Eu pego as maiores ferramentas de mercado e eu falo sobre ela. Então, eu tenho o ManyChat, eu tenho a ActiveCampaign, eu tenho a Clint. Então, você imagina lá eu plugando isso com a IA para que o suporte nível 1, quando alguém perguntar, seja atendido rápido através de automação e inteligência artificial. Então, eu considero que esse ano e nos próximos anos, a automação e inteligência artificial eles vão caminhar lado a lado. E falando um pouco mais de futuro, porque isso daí, na verdade, é o presente, porque é o que já está sendo feito, né, Arthur? Para mim, o futuro vai ser realmente as inteligências artificiais generativas, né? Um pouco o que já é hoje. Então, a gente tem inteligência artificial de geração de texto, a gente tem de áudio, que é algo que eu já faço há um tempo, só que só está disponível ainda para o inglês. Então, só para talvez facilitar aqui vocês entenderem, imagina o seguinte: a gente tem ali uma ligação para avisar de uma live, correto? Agora imagina se eu ligasse para você e falasse o seguinte: ó, o tradicional é assim, ó, oi, tudo bem? Tô passando aqui para te avisar que daqui a pouco eu vou entrar ao vivo para dar a melhor aula de automação da minha vida. Tradicional. Agora o novo com automação IA. Fala, Arthur, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Arthurzinho, eu vi aqui pelo seu histórico, cara, que você tem interesse em inteligência artificial, cara. Você tá ligado que hoje eu vou dar uma aula sobre isso às 19 horas? Tá ou não tá? Entendeu? E aí, digita 1 para receber o link e por aí vai. Ou seja, eu estou utilizando uma IA de generativa de voz que clona a sua voz, a voz do expert, né? A gente também tem agora as IAs de vídeo. Ontem, inclusive, eu vi uma notícia lá que saiu uma ferramenta que você não precisa mais, talvez, de editor de vídeo, né? É muito louca essas ferramentas novas que estão saindo. Você consegue criar filmes sem filmar, né? E tem também a questão dos avatares. Já estou criando meus avatares porque eu enxergo que vai chegar um momento que eu não preciso mais gravar um curso, que eu não preciso mais gravar um criativo e por aí vai. E se você quiser, ainda tem o passo além dessas inteligências artificiais generativas, que são as inteligências artificiais gerais, que eles chamam, que essas sim serão as inteligências artificiais que vão talvez substituir algumas posições no mercado.
Bom, realmente, né, é bem interessante isso. Minha cabeça fica sempre pipocando em relação a esses assuntos, ainda mais a questão da inteligência artificial que está o tempo todo saindo notícia o tempo todo, e a gente aqui, ainda mais como empresa de tecnologia, sempre tem o pessoal, e nosso time de produto está sempre trazendo alguma novidade também, porque eles ficam pesquisando ali para usar até para eles se desenvolverem mais, mas a gente já está vendo que, cara, dá para usar para um monte de outras coisas, e a gente talvez está só no berço, vamos dizer assim, disso tudo, né? Apesar de muita gente estar usando já na atualidade, eu acho que, sei lá, falta pouco tempo, se eu não me engano. Claro, estou datando esse programa hoje, mas a gente está para receber o lançamento do ChatGPT 4, né? Está para sair agora. Então isso já é mais uma próxima, é mais um Já layer, estou né? usando. Mais um layer que eles estão já liberando para a gente poder testar e conseguir entender onde é que essas coisas vão se encaixar, principalmente dentro do nosso mercado, né? Eu acho que os exemplos que tu deu, na minha opinião, assim, acho que vale quem está assistindo dar uma aprofundada nisso, porque hoje, na minha opinião, parece ainda muito, não, a gente está se preparando para aquilo que vai acontecer. Mas, na verdade, não é uma preparação. Você já precisa estar vendo agora e já começando a testar, porque quando esse negócio virar mainstream, quem estiver usando primeiro já vai estar colhendo muitos resultados positivos antes do negócio ficar É isso. realmente espalhado, né? Eu acho que o teu exemplo, inclusive, é muito desse, né? De acreditar em algo que nem tinha muita informação quando tu Uhum. começou, mas ainda assim, cara, tinha ali uma fagulha, alguma coisa que te falava, cara, não, esse aqui é o caminho mesmo. E eu acho que muitos experts, né, provavelmente começaram assim, né? E eu acho que o mercado se desenvolveu tanto que talvez alguns possam ter perdido um pouco dessa fagulha, então até fica aí uma tentativa de resgate disso, né? E talvez olhando justamente para a tecnologia. Cara, puxando um outro segmento Sim, perfeito. da nossa conversa aqui, tu mencionou antes, inclusive, né, que uma das formas que tu enxergou para poder escalar o teu negócio hoje, né, foi trazendo uma agência para te liberar um pouco Sim, ter mais braço, digamos assim, mais mente, né, mais espaço criativo sim. para poder criar. Cara, me conta um pouquinho como é que é essa estrutura, assim, como é que tu gerencia a tua equipe hoje, quantas pessoas tem, essa agência te atende sozinho, ela atende outras pessoas, como é que é esse trabalho hoje que rola aí dentro dessa estrutura um pouco mais, vou chamar de profissional, entre aspas, assim, que tu toca hoje no teu negócio? Tá, vamos lá. Então, no início eu comecei, eu e uma copy e um tráfego, né? Praticamente. Primeiro eu comecei sozinho, depois eu contratei copy e tráfego, porque é impossível você fazer as coisas sozinho, né? E até lá, até enquanto eram nós três, era só um grupo do WhatsApp. Não tinha essa necessidade maior. Depois eu contratei mais 3 pessoas para a equipe de suporte. E à medida que o negócio foi crescendo, a comunidade foi aumentando, eu pensei o seguinte, cara, eu preciso profissionalizar algumas coisas aqui dentro da escola de automação. Então, a primeira delas foi buscar uma ferramenta de CRM no mercado para me ajudar com isso. Inclusive, foi aí que eu encontrei vocês, né? Foi aí que eu encontrei a Clint. E, cara, quando eu encontrei a Clint, cara, eu fiquei doido, porque tinha integração com tudo, porque geralmente quando a gente vai no mercado geralmente quando a gente vai no mercado atrás de um CRM, aí você tem lá Pipefy, Pipedrive, eu já tentei utilizar, é tanta coisa para você olhar que você fica, cara, não dá, tipo, você trava. Eu tô falando isso aqui não é para puxar o saco de vocês, não. É porque é o que aconteceu comigo. E aí isso fez com que, opa, vou continuar usando o Trello. Eu pensei, não dá ainda. Foi aí que eu conheci a Clint. E quando eu olhei a Clint, eu abri aquela interface, uma interface clean, agradável, e o principal, 100% voltada para o mercado de infoprodutos. Então, isso daí foi essencial para a gente contratar a ferramenta, né? Mas não só isso, né? Além de ser 100% voltado para o mercado digital, o que mais chamou a minha atenção e o que mais fez eu contratar ali a ferramenta foi as integrações. A Clint tem todas as integrações com as ferramentas de mercado. Tem integração com a Hotmart, com a ActiveCampaign, porra, com o ManyChat. Caramba, até com o ManyChat tem, né? Mas aí voltando para a sua pergunta, que eu queria fazer uma introdução para o que eu vou falar agora, é o seguinte. E aí a gente pegou a Clint e começou a aplicar aqui na comunidade,
para fazer toda essa parte de onboard de alunos, compra atrasada, compra cancelada. É muito melhor você fazer por essa ferramenta, né? Porque fica mais fácil, é visual, mais fácil. Como está integrado com a Hotmart, você não tem ideia do tempo que você economiza com isso. Voltando agora, eu estou com uma agência, então nessa agência aqui tem, acredito que deva ter umas 20 pessoas ali que façam parte desse pool que me atende, né? Editores de vídeo, copy, social media, cara, tem bastante coisa, produto. E aí eu falei para eles sobre a Clint esses dias, porque eles tinham contratado uma outra ferramenta, eu acho que era o Zendesk, uma ferramenta bem mais cara. Eu falei para ele, cara, você já ouviu falar da Clint? Porque você não precisa dessa ferramenta cara e que você está com dificuldade de implementar ainda, que eu sei, que você já me contou. Dá uma olhada aqui na Clint. Vou abrir aqui para você. Abri, mostrei rapidamente, mostrei a parte de integração com o WhatsApp, mostrei a parte de integração com a ActiveCampaign. E aí, meu amigo, eles querem testar a ferramenta porque se for boa mesmo, eu sei que é boa porque eu uso, né? Mas no caso deles ali, eles querem testar primeiro, porque se atender para o que eles querem, eles vão implementar em todas as verticais, que é uma agência que atende outros experts, deve ter mais de 10 experts lá dentro, entendeu? Então é basicamente isso. Até contratar agência, essa parte de gerenciamento de equipe, sempre foi para mim mais difícil de fazer, porque eu não sou uma pessoa organizada, então até por isso eu contratei uma agência, porque eles são mais organizados que eu. E aí agora, com a Clint chegando na agência também, a gente quer ir para o próximo nível ali, nessa questão de organização de CRM, de produto e por aí vai. Eu acho que esse é um bom exemplo, assim, eu já conversei com algumas pessoas, até clientes nossos, né, que alguns optaram por desenvolver essa parte de time dentro da própria empresa, vamos dizer assim, né, e outros que estão criando esses modelos que muitas vezes até a própria agência toca a operação, vamos usar de exemplo a própria Clint aqui, toca a operação da Clint hoje, né, de forma separada, né, a agência toca todo o processo ali de recuperação de vendas e tudo mais, né, repassa isso tudo em forma de relatórios, tudo mais para ter um controle para o expert também saber o desenvolvimento de todo o trabalho que está acontecendo, e tem outros casos também que os caras acabam trazendo isso internamente, porque muitas vezes pode ser que faça sentido, né? E isso é uma coisa que a gente vem comentando bastante aqui, até falei em um outro papo que eu gravei na semana passada, dessa importância desse movimento de profissionalização de várias áreas, né? Você falou, pô, eu preciso de alguém que me ajude com isso, que me ajude com aquilo, né? Porque hoje já não dá mais para não ter essa estrutura profissional, de não ter essa estrutura de gestão, né? O teu lado, claro, fez muito mais sentido você trazer um terceiro para poder te apoiar, mas tem muita gente que está até internalizando, trazendo pessoas de cargos mais de gerência, por exemplo, para tocar as equipes e tal, e realmente criar uma empresa muito mais madura, né? Esse é um papo que a gente gosta bastante de falar aqui dentro do Novo Dígito, justamente porque, cara, o que a gente viu, sei lá, talvez você deve ter visto isso também, acho que você passou justamente por isso junto com a sua esposa no lançamento, muitos lançaram sozinhos durante muito tempo, né? Só que agora a gente já viu que, cara, o mercado amadureceu, as dificuldades estão maiores, os leads estão mais caros, a estratégia é mais complicada. Então, se você não fizer isso com um time de especialistas e com pessoas que estão ali para poder te ajudar, até te parafraseando, né? A escala fica cada vez mais difícil de acontecer. Né? Eu acho que não é um jogo talvez tão simples quanto parecia ser antigamente, né? Perfeito. Mas bem, cara, e aí assim, para fechar, arrematar, a gente sempre gosta de fazer alguns questionamentos rápidos para quem está aqui com a gente até... Bom, enfim, a gente já teve uma baita de uma aula, só o teu histórico acho que já é um baita de um aprendizado, mas cara, se pudesse dar, sei lá, 2, 3 dicas para quem está assistindo essa palestra agora aqui, quais seriam? Se quiser até inclusive se repetir aí de alguma coisa que a gente passou dentro da nossa conversa, não tem problema, mas para frisar mesmo. Tá bom. Acho que a primeira dica que eu dou é o seguinte: faça networking, conheça pessoas, vá em evento, faça parte de um grupo ou comunidade, porque foi isso daí que permitiu, por exemplo, saber que o que eu fazia tinha valor, porque lá no início eu era como se fosse um ermitão, eu era
o infoprodutor solitário, digamos assim, né? Ficava preso na minha bolha, não conhecia ninguém do mercado. Então, quando você participa de grupos, de eventos, você vê que existe uma tribo ali que faz as mesmas coisas que você e de repente pode vir alguém e te ajudar a dar o seu próximo passo, né? A segunda dica que eu dou é o seguinte, gente, automação e inteligência artificial não é mais o futuro, é o presente, a gente já está utilizando. Então, você tem que ficar por dentro das novas tecnologias, né? E para a gente finalizar, a terceira dica é o seguinte: uma vez um grande player me falou o seguinte para mim, eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: para você atingir os 6 dígitos, você precisa de copy. Para você chegar nos 7 dígitos, você precisa de, de tráfego, né? Agora, para você ir para o próximo nível ou para o 9º dígito, você precisa de gestão. E aí, quando a gente fala de gestão, você precisa da Clint, que é a melhor ferramenta para isso, que vai te ajudar a chegar no próximo nível. Boa, essa parte eu vou ser obrigado a cortar e acho que a gente vai usar até para gerar alguns leads aqui para a própria Clint mesmo, porque ficou muito bom. Muito legal, cara. Bom, Thales, quero te agradecer novamente pelo tempo, pela disponibilidade e pelo papo excelente que a gente teve aqui. Para quem está assistindo a gente, eu quero lembrar que tem mais outras palestras para poder assistir aqui dentro, então a gente acabou de ver uma conversa sensacional com o Thales, mas dá mais uma conferida que provavelmente já tem algum outro assunto que vai te interessar nos próximos vídeos. E, cara, muito obrigado a quem está assistindo, muito obrigado, Thales, e até a próxima.